Em uma noite comum, o padre Vicente encontra um morador de rua diferente. Esse homem, envolto em sombras, carrega segredos de um passado esquecido e inexplicável. Envolvido em uma trama de arrependimento e tormento, o padre tenta ajudá-lo a encontrar paz. No entanto, o que se revela a ele é algo além da compreensão. À medida que a noite avança, o padre percebe que talvez o encontro não fosse obra do acaso e que há algo oculto, sombrio e antigo que precisa enfrentar. A jornada deixa uma marca profunda, trazendo perguntas que talvez jamais sejam respondidas. Vamos começar. Eu sou o Padre Vicente, servo da paróquia do Largo São Francisco. São anos a ouvir as confissões mais profundas, mas essa é a minha própria confissão. Algo que testemunhei, algo que desafia a razão e a fé. Era noite, uma daquelas que começam úmidas e frias. Eu passava pelo centro de São Paulo, oferecendo uma oração ou um cobertor aos moradores de rua. Eu os conheço, são almas abandonadas à mercê da indiferença da cidade. Mas naquela noite havia alguém novo, uma figura encapuzada, agachada, quase invisível na penumbra. De início, parecia um homem comum. Porém, ao cruzar seus olhos, senti um peso, uma sensação de perigo que parecia ecoar na escuridão. Este homem, quem quer que fosse, tinha uma aura diferente. Algo em sua postura parecia chamar pela minha atenção, mas de um jeito sombrio. Então começou o que jamais pensei testemunhar: o mal. O centro de São Paulo, especialmente à noite, é um cenário vivo e sombrio. Prédios históricos se misturam a becos estreitos e iluminados apenas por luzes fracas, criando sombras que parecem espreitar quem passa. Ao caminhar entre essas ruas, os sons da cidade tornam-se mais distantes, e os murmúrios de passos e vozes dão um ar de mistério ao local. O homem, envolto num manto escuro, parecia uma extensão desse ambiente. Ele se misturava com as sombras, e embora estivesse visivelmente fora de lugar, ninguém parecia notá-lo além de mim. Enquanto eu me aproximava, notei sua postura tensa, os olhos inquietos que se moviam de forma sutil, como se ele observasse algo que ninguém mais podia ver. Com o passar das horas, fui descobrindo pistas sobre esse homem. Outros moradores o mencionavam, de maneira cautelosa. Alguns diziam que ele aparecia e sumia, falava sozinho, como se estivesse perdido entre o presente e o passado. Apesar de sua presença temerosa, a piedade me levou a tentar um contato. Porém, a cada tentativa de aproximação, sentia um arrepio e algo me afastava. Um silêncio constrangedor. Enquanto a noite avançava, comecei a observar mais de perto. O homem vestido de preto parecia conversar com alguém invisível. Gesticulava e então se virava abruptamente como se esperasse ser confrontado. Me aproximei cautelosamente e quando ele percebeu minha presença, olhou para mim com uma expressão vazia. "Padre", murmurou com um tom de voz cavernoso, como se fosse algo arrancado de dentro dele à força. Senti um instinto de ajudar, mas o medo me impedia de prosseguir. "O que queres?", perguntei. Ele sorriu, e nesse sorriso vi uma dor inexplicável, um sofrimento tão antigo quanto a cidade. Uma voz fria ecoou na escuridão. "Eles vêm, padre. Eles vêm buscar o que lhes foi tirado." Pouco a pouco, o estranho revelou algo sobre sua vida, falando de pecados e erros. Ele parecia atormentado por vozes, sussurros que só ele podia ouvir. Contou-me que havia sido alguém importante numa vida passada, alguém que cometera muitos erros e agora vagava sem paz. Eu queria dizer algo, mas a força de suas palavras congelou qualquer tentativa. Outros moradores passavam, olhavam, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Cada vez mais minha presença parecia acalmá-lo, mas ele mantinha seus olhos fixos em algo que eu não podia ver. Comecei a duvidar da realidade daquela situação. A cada minuto, eu sentia que estava num espaço entre o passado e o presente, sendo confrontado com algo muito além do que a fé me preparara. Passados alguns instantes de silêncio, ele se levantou, o rosto sem emoção, e fez um gesto para que eu o seguisse. Ele caminhou e eu segui. Ao virarmos uma esquina estreita, paramos em um beco completamente escuro. Ele se virou e seus olhos brilhavam de um jeito que não sei explicar, intensos, cheios de lamúria, fixos nos meus. Ele falou então sobre o quanto precisava se libertar dos tormentos que o acompanhavam e estendeu a mão para mim. "Padre, você precisa me ajudar a partir, a encontrar o que me prende." Eu hesitei, pois percebi que ele falava de algo que ia além de qualquer rito. Tentei uma oração, mas as palavras saíram trêmulas. O ar ficou mais pesado, e sombras surgiram nas paredes, parecendo formas humanas. Senti uma presença maligna ao meu redor e percebi que ele estava entre o nosso mundo
e algo muito mais sombrio. O silêncio se apossou do lugar e algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar ali. Durante os anos de estudo para o sacerdócio, ouvíamos muitas histórias sobre almas penhadas e espíritos que não descansam. Rezei mais intensamente, suplicando por proteção e coragem, mesmo fraquejando na minha fé. Continuei e aos poucos comecei a me acalmar enquanto minha fé se fortificava. Decidi enfrentar, mesmo sabendo do risco que corria, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele então gritou algo incompreensível e as sombras se dissiparam. Naquele instante ele caiu de joelhos, como se sentisse uma paz há muito perdida. Ele me encarou, lágrimas escorrendo. Padre, eu a vejo. Ela está ali me chamando. Ele apontava para o vazio, mas eu nada via. Em silêncio, fiz uma prece por sua alma, desejando que ele pudesse ter a paz que tanto queria. Sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que selaria seu destino e talvez o meu. Com um último suspiro, ele se lançou para a frente, em direção à escuridão. As sombras o engoliram, e eu fiquei ali sentindo o peso de sua ausência. O ambiente retomou o silêncio, mas senti que ele não estava completamente liberto. Ele se fora, mas seu espírito parecia ainda vagar, preso ao arrependimento. Saí do beco com a sensação de que carregava um fardo desconhecido. Estava exausto. Cambaleando, me dirigi a uma calçada alta e sentei. Não tinha certeza do que tinha acontecido ali, se ele realmente partiu ou se eu apenas testemunhei uma repetição dos seus tormentos. Sempre que venho ao centro oferecer a palavra, vou ao beco para ver se algo mudou, se encontro alguma coisa, ou talvez seja apenas força do hábito. Contudo, todas as vezes o sentimento é o mesmo. Sinto que, de alguma forma, ele ainda está ali. Talvez aquele homem tivesse me guiado para eu mesmo enfrentar meus próprios medos e renovar a minha fé. Essa história nos leva a refletir sobre a força dos nossos pecados e o que deixamos no mundo. Talvez devamos confrontar nossas próprias sombras, antes que nos tornem prisioneiros delas. Compartilhe e reflita sobre as sombras do seu passado.